Olá, bem-vindo a mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão. A gente está aqui mais uma vez para falar um pouco do nosso escritório e hoje o nosso papo é sobre a nossa internacionalização, que vem acontecendo de fato desde 2018. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com os pais dessa criança. Marcelo Salomão, meu amigo, meu sócio, 35 anos quase juntos aqui no escritório, né? Presidente do nosso escritório, Brasil Salomão. Fernando Senise, nosso sócio, comandante da nau portuguesa ancorada em Lisboa e em Porto, né? Então, prazer te receber aqui, passeando pelo Brasil, sentando à mesa conosco no Pod Brasil. E eu já queria começar esse papo pedindo para você, Marcelo, e depois vou levantar para você também, Fernando, contar como é que foi este nosso encontro com a Europa e especialmente com Portugal, né? Que é o passo inicial da nossa internacionalização, que, como eu disse agora há pouco, desde 2018 se tornou uma realidade e a gente vai conhecer aqui como ela está hoje de fato, né? Por favor, conte-nos. Que prazer estar aqui, Evandro. Esses 35 anos foram muito especiais na minha vida, literalmente sentado ao seu lado, desde que éramos estagiários. Muito bom a gente ter construído tudo junto, ter o Fernando aqui e ter esse time que está nos assistindo. Vai saber um pouquinho mais de Brasil Salomão, um pouquinho mais do que a gente pensa. Sim. Que a função do advogado não é mais só fazer prazo e pensar em prazo. Como é que surgiu Portugal na nossa vida? Primeiro que a gente viu e fez parte desse crescimento, né, Evandro? De ser um grande escritório do interior, um grande escritório de Ribeirão, que entendeu que no mundo globalizado a gente precisava crescer dentro do Brasil primeiro, com uma característica importante do nosso conselho, do nosso planejamento estratégico de crescimento, de nos manter com a sede em Ribeirão, mas abrir em capitais e manter esse perfil de interior. Então, cada unidade na capital, uma unidade no interior. E esse crescimento hoje, 10 unidades do Brasil. Só que o globalizar ficou claro para a gente, né? A gente já conversava no nosso conselho, que o mundo tinha globalizado. A geração dos nossos filhos, a gente já sabia, que é uma geração que também passou a nos contratar, estava em todo lugar do mundo, trabalhando em qualquer lugar do mundo. E a gente pensando nisso, eu fui fazer uma viagem para Disney para os meus filhos, e no aeroporto eu fui comprar a Exame, e não tinha a Exame do Brasil, mas tinha o Exame de Portugal. E lendo o Exame de Portugal, eu conheci o projeto 2020, Portugal 2020, e fiquei absolutamente encantado. Por quê? Porque nós aqui, isso é importante para quem está nos ouvindo, numa preocupação, porque 2013, isso foi do final de 2013, em 2014 nós teríamos Copa do Mundo aqui e eleições. Então vejam que é uma situação que não é muito diferente de um momento recente aqui de Brasil. Sim. E a gente muito preocupado com o que isso foi na época da tal da marolinha e tudo mais. Mas a gente sempre preocupado com os clientes, não esperando ele ter o problema. Como é que a gente ajudaria no que eles enfrentariam? A hora que eu li o Portugal 2020, que era um projeto, um programa, na verdade, de incentivo da União Europeia, favorecendo, emprestando mais dinheiro para que levassem investidores para os seus países, lá produzissem e de lá exportassem para gerar divisas para o país. Então era muito interessante, porque, por exemplo, a Grécia recebeu muito dinheiro. Portugal, 26 bi de euros para levar empresas de lá. E olha que interessante isso. Inclusive empresas portuguesas. O importante era levar empresas para lá. E aí foram empresas do Brasil como Embraer, empresas da Alemanha como Mercedes, que nunca está ali do lado, nunca tinham saído e foram para Portugal. Zara. Então, em todos os setores. Portugal já tinha saído de uma crise em 2008, 2009, terrível, investiu muito bem em infraestrutura, e a partir daí falou assim, agora eu tenho infraestrutura para receber o mundo. Venham para cá que eu vou dar esse incentivo. Quando eu li isso na revista, eu falei, poxa, isso para os nossos clientes vai ser espetacular. Para que quem está nos assistindo aqui tenha ideia, financiava 60% do custo da obra inteira em Portugal. Então, eu vou ser uma indústria têxtil. O próprio governo dizia, vai para o norte, porque a Zara está lá, a Zara vai precisar de fornecedor, ou você já vai ter os fornecedores lá. Você vai ter 10 milhões para ter a empresa dos seus sonhos com todo o maquinário. Nós te damos 6. Você vai pagar a diferença, sim, com 2 anos de carência. O problema era a taxa de juros, 0. Mas melhor que isso, porque quando a gente fez essa pesquisa depois, o que tinha de melhor em Portugal? A União Europeia vinha e fazia uma auditoria
e falava assim, olha, se você cumpriu as suas metas, daquele financiamento dos 6 milhões, 60% vai virar fundo perdido. Aí, a hora que eu li isso, foi, poxa, fechou a conta. Tinha um executivo aqui, extraordinário, tinha ganhado como executivo do ano, que tinha esse projeto, 60 engenheiros na empresa dela, que fazia análise do melhor projeto e submetia, e muito séria, ela realmente só recebia no êxito. Então, a gente montou uma estrutura. Quando eu li isso, ao chegar dos Estados Unidos para a gente, de lá eu liguei para ela. Olha, eu estou presidente de um escritório, tenho isso. E achando que eu estava inventando a roda, e ela falou, que bom, eu já atendo algumas empresas brasileiras e tudo isso aqui. E eu falei, bom, ótimo, eu queria, quando a senhora vier ao Brasil, ou que eu vou até aí, foi aí que a gente decidiu juntos isso no conselho, ela veio, então foi uma abertura, Evandro, Fernando, que o objetivo era o que é a nossa cara, é a empatia jurídica mesmo, empreendedora. Era pensar no cliente, que a gente sabia que ia passar uma dificuldade, não dizer, olha, vem uma crise, vai ter demissão, a gente está com a área trabalhista pronta. Não vai conseguir pagar todos os tributos, a gente está com a tributação. Não. Como é que a gente previamente traz soluções para que... Importante, a gente não fechou nenhuma empresa no Brasil. A empresa aqui do Brasil continuava produzindo no Brasil, nós começamos a abrir, para entender o porquê Portugal, quem está nos ouvindo, empresas deles em Portugal. Essa empresa mandava o semi-elaborado para acabar de ser industrializado lá, portanto, recebia, a empresa portuguesa comprava daqui, pagando em euro para a empresa que estava em crise, produzia lá e de lá exportava para o resto do mundo. Inclusive África, alguns setores de clientes nossos, porque Portugal em si eram 11 milhões, são 11 milhões, 12 milhões de habitantes. Interessa era 500 milhões da Europa, que a gente nem pensava em África. Então, foi isso, pensar no cliente preventivamente. E a conformidade com a União Europeia, porque você vai produzir na União Europeia e pronto para atingir o mercado inteiro. Fernando, acho que, enquanto o Marcelo falava, eu fiquei pensando aqui, né? Disse que ia fazer a mesma pergunta para você, né? Como é que o Fernando se encontrou com Portugal e conosco, né? E eu fiquei pensando assim, que talvez a tua história seja a história de muita gente, né? Que faz esse caminho, né? De decidir morar num outro país. Por que Portugal? Olha, Evandro, obrigado. Obrigado, Marcelo, também, pela parceria, pela sociedade que nós mantemos. Eu acho que é importante entender o porquê de Portugal. E recobrando aqui a nossa história, eu posso dizer que eu fiz o meu caminho profissional voltado para a internacionalização. Sim. Então, eu sempre busquei ser um advogado e um profissional, de forma geral, voltado para os negócios. E os negócios têm esse viés internacional. Na medida em que os negócios foram evoluindo, eu fui, obviamente, galgando as minhas posições no Brasil mesmo. Eu fui estudar fora depois, fui estudar na Suíça, terminei um MBA aqui no Brasil, depois fui estudar nos Estados Unidos. Quando eu voltei, a minha sensação era de que ser exclusivamente advogado e não ser alguém que se posiciona como um parceiro de negócio do cliente era o que faltava na minha competência ou naquilo que eu precisava desenvolver para ser mais completo. Então, quando isso aconteceu e quando eu olhava para a oportunidade de Portugal, eu enxergava que no meu background eu tinha, sim, feito muita assessoria jurídica no Brasil, voltada para pessoas que estão no Brasil e que olham para o exterior e para empresas do exterior que investem no Brasil. Então, meu histórico profissional já me trazia essa experiência de conhecer um pouco dos dois lados. A minha última experiência, que foi efetivamente antes de entrar no escritório, como na direção jurídica de um grupo aqui do Brasil, foi justamente voltada, em sua maior parte, para Portugal. Havia um investimento relevante em Portugal, mas era também um family office, que juntava um pouco do investimento internacional com esse nosso espírito de pegar o cliente no colo e efetivamente tratar o cliente como rei, entender a necessidade que o cliente tem, quais são os desejos deles, além das necessidades, porque a gente sabe que são coisas diferentes. E no perfil dos clientes que a gente tem hoje e teve e continua tendo, o que a gente enxerga é uma possibilidade dos nossos clientes acessarem outros mercados sem necessariamente terem muitas restrições. Então, Portugal é um lugar que admite ao brasileiro, que fala o mesmo português, com algum acento diferente, começar a empreender com um risco linguístico menor. E eu acho que isso
muitas vezes é mais fácil do que mudar de estado dentro do Brasil. E quando a gente olha o empresário brasileiro, e esse empresário vive também de ciclos políticos e de ciclos econômicos, se ele percebe que diferentes economias têm diferentes ciclos econômicos com diferentes momentos, assim como essa onda que passa aqui no nosso podcast vai mudando entre cada um dos mercados, ele consegue, nessa equalização, capturar talvez o melhor dos dois mundos. Capturar a demanda da Europa por via de Portugal no momento em que Portugal e a Europa estejam melhores e capturar o momento melhor do Brasil e muitas vezes fazer um shifting aqui, uma mudança de um lugar para o outro, seja de linha produtiva, seja de caráteres de investimento e assim por diante. Então, quando eu olhei para Portugal, obviamente, além da minha perspectiva pessoal, eu entendia que Portugal era um país e é ainda um país que promete ao empresário e que entrega ao empresário um portal, o portal de acesso e de conformidade com a Europa, como você mencionou, para acessar esses mercados, para buscar novas formas de demanda e também diversificação de risco. Foi assim que a gente chegou até Portugal do ponto de vista econômico-financeiro. Tá. Mas, particularmente, sim, como eu cheguei no escritório e a gente foi junto para Portugal, e aqui não quero deixar o crédito de fora, sim, a gente tem um amigo em comum, eu e o Marcelo, que é o Gustavo Biagioli. Sim. E o Gustavo foi no momento em que eu olhava já para Portugal como profissional para efetivamente avançar nesse Atlântico e lá chegar com a nossa nau, me apresentou para o Marcelo. A gente brinca que naquele almoço que fizemos juntos nos idos começo de 2018, a gente ali já se conheceu, pegou na mão, namorou e casou. Porque dali surgiu essa parceria, e eu acho que uma irmandade que a gente cultiva e que a gente faz todo dia florescer em benefício dos nossos clientes. Sim. Porque o que eu entendo a partir desses 6 anos que a gente já está em Portugal é que a nossa estrutura Brasil Solomão como um todo é capaz de atender os nossos clientes nas 2 jurisdições com a maestria que eles precisam, com o total conhecimento técnico daquilo que toca cada uma das jurisdições e as suas ligações. Legal. Eu acho que é aí que a gente está. Acho que eu queria entrar um pouquinho na tua percepção pessoal, tu e da tua família, porque eu acho que quem está ouvindo esse podcast aqui e está com planos de morar na Europa, e Portugal é uma opção, como você mesmo colocou, né? Que a língua já convida, né? Você já vai estar num lugar onde você entende tudo que está todo mundo falando, tem um laço histórico com o Brasil. Como está sendo morar em Portugal? O que você poderia dizer para quem tem esta curiosidade de atravessar o Oceano Atlântico e trocar de país? Olha, eu posso dizer que foi e está sendo sensacional. Eu não podia deixar de dizer que fui plenamente acolhido em Portugal, seja na comunidade do colégio onde meu filho estuda, sim, na comunidade profissional, na comunidade religiosa, na comunidade, em todas as comunidades com as quais eu me relaciono, nos esportes. Meu filho está completamente integrado, joga futebol com os amigos e tem lá o seu time. Minha esposa tem o desenvolvimento das atividades profissionais dela. Quando nós chegamos em Portugal há 6 anos, Portugal era um país diferente de hoje. Tá. E digo que Portugal já passou por muitos momentos imigratórios, alguns momentos de uma imigração um tanto menos qualificada. Tá. Um momento dos dentistas, eu acho que todo mundo vai, sim, se lembrar um pouco disso. Anos 90. Anos 90, 2000, né? Isso foi muito noticiado. Lembro. E depois, já nessa fase, quando a gente enxerga que Portugal deu um passo para se modernizar e para atrair investimentos, é nesse momento que a gente enxerga que o empresário descobre Portugal. Sim. E o fato de o empresário descobrir Portugal significa que muitas vezes, obviamente aqui, não só o empresário, mas a gente tem diversas
diversas atividades, diversas profissões, diversos tipos de pessoas. Mas o que eu acho mais interessante é que as pessoas que vão a Portugal estão interessadas em empreender, em fazer algo acontecer. Hoje é um pouco mais difícil nós enxergarmos, e talvez esse seja um mercado em redução, pessoas que vão simplesmente para procurar trabalho. Tá. Porque necessariamente ir a Portugal para procurar um emprego, talvez vá haver alguma dificuldade. E aqui digo isso não porque talvez as pessoas não estivessem preparadas para aquelas funções, mas é porque é uma concorrência talvez um tanto desleal. Sim. A gente aqui, crescido e vivido no Brasil, tem a desvantagem de ter, muitas vezes, só falado português a vida inteira. Sim. Enquanto que em Portugal as pessoas aprendem português, francês, inglês, espanhol na escola. E para sair em busca no mercado de trabalho hoje em Portugal, se você vai arrumar um emprego de garçom num bar, os garçons falam 4 ou 5 línguas. Sim. Então, essa competição é um pouco difícil. Já no empresariado, o que a gente enxerga é que essa capacidade de geração de oportunidades próprias e de autoalimentação de oportunidades é o que tem movido o brasileiro aí a Portugal. Tá. Seja para o mercado português, seja para o mercado europeu. E isso me leva a considerar que hoje, nós, por exemplo, e aqui pessoalmente, eu tenho uma dezena de amigos portugueses que eu recebo na minha casa, e disse hoje isso, muitas vezes para fazer uma feijoada brasileira. E não é ótimo. Você que cozinha isso. Não sou eu. Não vai contar mentira. Assim, não. Assim como a nossa família também é convidada para comer cozido à portuguesa. Então, assim, na casa dos nossos amigos portugueses. E eu acho que essa irmandade histórica a gente conquistou, e eu acho que o nosso papel institucional no Brasil Solomão é cultivá-lo. Então, é muito importante essa divulgação que a gente faz de Portugal. Sim. E essa divulgação que a gente faz do Brasil em Portugal. Sim. Porque a gente cruza o Atlântico nos dois sentidos. É importante porque a gente tem que tentar buscar sempre o melhor dos dois lados, né? E às vezes a mídia vende uma ideia negativa sobre um monte de aspectos, né? E a gente precisa, quando a gente escuta alguém que está morando lá dar esse testemunho, para o nosso espectador aqui do podcast, isso é muito importante. Eu vou entrar aqui para a gente começar a contar um pouquinho, porque o tempo passa rápido, né? Já fomos metade do tempo aqui. De contar um pouquinho da nossa estrutura em Portugal. Eu ia devolver para você, Marcelo. Eu acho que tem que ser mais o Fernando. Mas se você me permitir, tem um ponto, eu acho que para quem está nos ouvindo, que tem muito a ver com o sucesso, acho que, da nossa história. Quando eu trouxe a ideia de Portugal a primeira vez, na verdade, de pensar na expansão internacional para o nosso conselho, a reação nossa, e aí a importância, gente, a gente vive um momento de tanta polaridade política, tomara que pelo menos no mundo empresarial, no mundo corporativo, isso não exista, e se entenda o privilégio das divergências, das convergências. A gente estava num momento de crescimento intenso no Brasil, dando muito certo no Brasil, com muitos lugares para ir para o Brasil ainda. E quando eu trouxe a ideia de Portugal, o nosso conselho, a gente pensando, mas será que faz sentido? Será que está na hora? Está indo tudo tão bem? E aí, a missão que me foi dada, cara, desenha melhor esse projeto, que neste momento, não. E, fundamentalmente, o que o nosso conselho falou? Acha a pessoa. A gente teve um olhar, Fernando, de que nenhum de nós, nem eu, na condição de estar de presidente, de ter um papel institucional, filho do fundador, que nós teríamos o preparo. Então, primeira coisa, a humildade, o pé no chão do nosso conselho, falou assim, acha alguém. Uhum. E aí também a minha homenagem ao Gustavo Biadioli, porque ele estava no momento de transição de empresa, e olha que bacana, e tinha me convidado, como a generosidade gera generosidade, ele falou que queria bater um papo com você, porque eu estou no momento, eu estou muito bem na empresa, estou com uma proposta, você é uma pessoa que eu elegi para trocar ideia. Conversamos, trocamos sobre a situação dele, e no fim ele falou, e você? Que envolvimento você está me vendo? Cara, a gente está pensando numa expansão internacional, precisa de uma pessoa, Ele fez assim, não é possível. Por quê? Porque eu tenho um amigo com um projeto pessoal, que tem uma experiência de ter passado como gerente, coordenador, diretor jurídico de grandes empresas, portanto, tecnicamente totalmente preparado, mas o mais legal do que você desenhou de Portugal para os seus clientes é ter alguém que entenda de negócio, que cuide de negócio, que cuide de um grande family office. Mas o mais legal, Marcelo, do que eu te conheço, do que eu conheço ele, que chama Fernando, o projeto de vida, ele está pensando no filho. Uhum.
Você está pensando nos teus clientes, no teu cliente precisa, e ele está pensando em ofertar ao filho a possibilidade Uma qualidade de vida melhor. E mais que isso, aí eu pude conhecer a esposa do Fernando, a Fernanda, que é super advogada, super envolvida, com um cliente gigantesco. A parceria do casal, como importante, nós somos gente cuidando de gente. Sim. E como essa ligação pessoal da família dele, do Fernando, do projeto do Fernando, ter um amigo que nos uniu. Então, a gente conversar com amigos, quando eu trouxe o seu nome, mas o porquê que você estava indo para Portugal. E aí a gente começou a entender que a gente foi pensando, estudar o projeto do 2020, que foi a minha primeira apresentação, mas a gente viu algo que você falou. O nosso cliente, em especial do interior, o fundador, que aqui a gente fala com o dono. Hoje, as multinacionais, a gente fala com o diretor jurídico e tudo mais. Mas para as famílias do interior, que há 20, 25 anos atrás investiam só em Estados Unidos, não tinha ideia que Portugal não tem TCMD, por exemplo. Simples assim. Então a gente passou a ofertar também esse projeto das pessoas, né, Evandro? Cuidar da vida da empresa, mas cuidar da vida. Então, eu acho que isso é importante. O lado maduro de uma empresa não sair no impulso, de pensar, entender o que era importante para daí nós fomos buscar. Você, Fernando, foi o primeiro sócio que nós buscamos fora para assumir de cara uma Todas unidade. as outras achei importante destacar isso. Alguém saiu daqui, já tinha uma vivência, né? E aí você realmente foi o primeiro caso que a gente conseguiu aí fico lisonjeado. Com muito sucesso. E a gente fez também, né, esse caminho de ir a Portugal e empreender, que é o que a gente tem tentado convidar os nossos clientes a fazer, né? E acabamos de fazer pouco mais de um ano, um grande investimento lá, né? Passamos até a nossa unidade. Sim. No começo a gente tinha ali, né, ocupava espaços menores, coletivos, e agora desde o começo do ano passado, né, janeiro? Desde o final do ano passado. Do final retrasado. de 22, é verdade. 22, é verdade, do final Já de 22. fizemos um ano, né? Nós acabamos de inaugurar a nossa unidade, né? Fizemos um investimento lá, um local preparado. Conta um pouquinho para a gente de como nós estamos estruturados lá. Claro. Equipe, serviços, o que o cliente Brasil Salomão que pensa em fazer algo em Portugal pode ter ao seu dispor lá ao seu dispor ficou bonito. Ficou até meio lusitano. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que a gente se preparou em vários espectros. O primeiro deles é o espectro humano. Eu acho que quando a gente olha para os nossos clientes, a gente sabe das necessidades e essas necessidades vão além do jurídico. Então, isso quero dizer que todo mundo que faz parte do nosso time tem uma propensão natural a ser um prestador de serviço, a ser alguém que está disposto a entender a necessidade e ajudar. E aqui um exemplo muito simples é para dizer, e aqui tenho certeza que quando essa pessoa ouvir o exemplo, ela vai lembrar desse caso. A gente tem um cliente que se mudou para Portugal levando um piano daqueles largos, assim, grandes, e nós tínhamos ajudado ele a comprar um apartamento, fizemos toda a parte jurídica, as chaves ficaram conosco, porque nós fizemos a vistoria do apartamento, e aqui para entender o nível de serviço. No dia que ele ia chegar, ele me falou, olha, amanhã eu tô aí, você pode, por favor, me encontrar na porta de casa? Me entrega a chave? Eu, pois não. E lá fui. Pensei que ele ia pedir para você afinar o piano. Não, foi um pouco melhor. Ele falou para mim assim, ele já é um senhor e me disse, olha, o apartamento está no segundo andar e a gente não tem elevadores, você me ajuda a subir as coisas? E eu ajudei. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que as pessoas, quem está atrás... Ele quer falar que carrega o piano, literalmente carrega. Quem está efetivamente ali precisando de um auxílio não é só um cliente, é uma pessoa. Então, a gente não deixaria de ajudar uma pessoa que está numa necessidade. E aqui, isso é só para dizer que o nosso espírito é um espírito servil, no bom sentido, de ajudar. E quando a gente contrata, a gente sempre procura achar pessoas que tenham relações com o Brasil e que sejam também profissionais qualificados em Portugal. Então, só do meu ponto de vista, eu tenho a minha licenciatura reconhecida na Universidade de Lisboa, fiz um mestrado na Universidade de Lisboa, depois, hoje faço uma pós-graduação em Direito Fiscal lá. Mas os nossos advogados têm duplo registro nas ordens dos advogados, seja no Brasil, seja em Portugal. Estamos todos habilitados a advogar lá e aqui. Lá e cá. Então isso é fundamental no nosso dia a dia.
Para além, quando a gente olha do ponto de vista de recursos materiais e como a gente atende o cliente, obviamente que isso foi uma evolução. Como você mencionou, a gente fez um investimento para o cliente, para atender o cliente em Portugal e para também comportar a nossa equipe. Eu acho que isso é importante, a gente tratar sempre os dois lados. O que a gente tem hoje é um escritório muito agradável, com salas de reunião para atender os nossos clientes, com um espaço reservado para o nosso cliente que vai muitas vezes do Brasil para Portugal, quer trabalhar de lá alguns dias. Ele pode estar dentro da nossa operação. Ele tem uma mesinha lá com uma bandeirinha que se chama Client's Desk, Sim. by Brasil Salomão. Então, assim, essa pessoa está lá, ele pode ir lá. A nossa casa é a casa do cliente. Então, a gente faz isso. A gente tem coordenado também em Portugal, e aqui é um pouco da nossa estrutura, elementos outros para colocar o nosso cliente dentro do mercado. Tá. Então, parcerias com diversas empresas, eu acho que talvez a gente possa falar um pouco disso mais para frente, mas Sim. a gente tem parcerias com diversas empresas, com diversos hubs de empresários, com o Lead, com o World Trade Center, enfim. A ideia é a gente poder permitir que os nossos clientes tenham total acesso à nossa estrutura e uma boa estrutura no Brasil e em Portugal. Sim. E que a partir de Portugal ele também se sirva de toda a nossa estrutura no Brasil. Sim. Então, o nosso back-office é de 10 escritórios no Brasil para atendimento de todos os nossos clientes. Sim. Legal. Até quem está nos assistindo aqui talvez não saiba, mas as nossas redes sociais de Portugal são separadas das nossas redes sociais do Brasil. Então vou convidar todos que nos seguem aí no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, para seguir também Brasil Salomão Portugal. Vocês vão ficar sabendo de informações. Inclusive tem aqui alguns posts no nosso feed, que um deles que mostra a nossa unidade lá em Portugal, para quem quiser conhecer um pouco mais, né? Então, assim, fica aí o convite para você que está nos acompanhando. Evandro, deixa eu só adicionar uma coisa. À vontade, que é um bate-papo. Eu falei um pouco dessa questão de meios materiais e tudo, mas eu acho também que a gente tem que falar um pouco do desenvolvimento intelectual e do preparo para o atendimento do cliente. Então, o que é que a gente fez? A gente percebeu quais são as áreas que os clientes têm mais demandas, Tá. e a gente atua nessas áreas. Então, a gente olha o espectro global do cliente para olhar para ele. Bom, você precisa, num primeiro momento, de alguma assessoria voltada à imigração? A gente faz a imigração. Você precisa comprar ou arrendar, como a gente diz, alugar um imóvel em Portugal? A gente faz a área imobiliária. Você quer comprar uma sociedade ou quer montar uma sociedade? A gente monta, a gente faz um M&A, a gente fez M&As em Portugal. Precisa de assessoria fiscal? A gente faz a área fiscal. Essa evolução tem sido tão interessante que os clientes, depois de tanto tempo, já começaram a entrar na fase do contencioso em Portugal. Olha que curioso. E o contencioso em Portugal tem sido voltado majoritariamente para litígios imobiliários em algumas situações e para restituição de impostos. A gente, obviamente, com o nosso espírito de buscar sempre o melhor para o nosso cliente, a gente percebeu que havia oportunidades de recuperação de impostos, informou os nossos clientes dessas oportunidades e fomos atrás das oportunidades, recuperando impostos que foram pagos ao Estado português, e o Estado português devolveu esses impostos. Só o que é curioso, e aqui fica o fato, é que quando você ganha um processo tributário contra o Estado português, em mais ou menos uns 30 a 60 dias, o Estado te manda um cheque pelo correio para você depositar na sua conta. Vem um cheque nominal e tudo. É igual a gente aqui, já recebeu alguns desses. Demora 20 anos. Já recebeu alguns? A gente já... Os nossos clientes já receberam alguns cheques desses. O que é muito curioso do ponto de vista cultural, que a gente, obviamente, não está acostumado no Brasil, fora os precatórios. Né? Fora os precatórios. É um exemplo de cidadania fiscal, né? Que devolve rapidamente aquilo que foi tirado indevidamente do contribuinte. É certo. Sabe o que me fez lembrar, antes da tua pergunta? O que mudou para quem acompanha os clientes, para quem está desde o início com você? Antes de montar a filial, nós começamos a montar missões. Porque quando a gente trazia as informações para o cliente aqui no Brasil de qual era o benefício, o que acontecia? Os clientes falavam assim para o Evandro, para mim, para o meu pai, nós estamos com vocês, o primeiro cliente é cliente escritório até hoje,
a gente confia muito em vocês, mas não é possível que exista isso. Não precisa mentir, né? Qual foi a medida? Nós montamos pelo escritório uma missão e levamos 21 empresários de uma e outra, e foi extraordinário o preparo cultural de Portugal querendo trazer os empresários. Hoje o que a gente oferece, que eu vejo, a gente não precisa montar missões, porque às vezes é difícil você conciliar a agenda de todo mundo. Então hoje o que a gente tem uma estrutura, dentro do que o Fernando falou, que qualquer cliente, a gente virou um Brazilian Desk, porque a pessoa está indo porque quer levar a empresa ou porque quer comprar um imóvel, a primeira coisa, você quer comprar um imóvel ou você quer diversificar um investimento? Porque comprar um imóvel para ter um determinado benefício, um visto, residente no habitual, é um custo. Às vezes você colocar num fundo, você tem... Então, você começa a dizer a verdade. Ah, não, porque eu quero um apartamento com 3 quartos, com 3 vagas de garagem. Calma. Há, inclusive, no mercado português, hoje, uma adaptação ao interesse do consumidor brasileiro. Mas há sempre um olhar nosso, calma, para você entender. Então, a gente conseguiu, o que a gente sempre fez no Brasil, uma individualização. Não precisa ir mais de uma missão. Muito fácil para nós montar uma missão, mas hoje a gente tem uma estrutura. E o Brazilian Desk, quer dizer, eu achei que até que você ia contar de outro caso, de outra família, que ficou trancada para fora. E aí, à noite, foram para a casa do Fernando. Quer dizer, aí teu filho está mudando. O que o Fernando, da tua pergunta, Fernando, a gente, mas qual o perfil de escola que você quer? É isso, a gente conseguiu, e por isso, Fernando, a sua escolha foi um grande acerto. Porque parece para nós que você foi criado dentro do escritório, esse DNA de cuidado. Me lembrei dessa mudança também. Hoje a gente consegue individualizar. A ponto de hoje eu sou o presidente do LEAD Portugal. Sim. Que eu acho importante. Por quê? Porque os clientes precisavam de uma plataforma maior do que a que a gente tinha lá. Sim, legal. Marcelo, você mencionou aí o LEAD, né? E meu próximo tema era falar das nossas parcerias institucionais. Nossa ida para lá já foi fruto de uma parceria, como você acabou de contar, né? E outras parcerias têm nos impulsionado lá, né? E aí você, vice-presidente do LEAD Ribeirão, também agora presidente do LEAD Portugal, né? Fizemos um caminho da Brasil Salomão com o LEAD Ribeirão, que você está à frente aqui junto com o Fábio em Ribeirão. Então, temos o LEAD, temos o World Trade Center, temos o pessoal do Atlantic Hub. Qual foi a importância para nós, e aí, Fernando, você fica à vontade também, porque você vivencia isso, né? De ter essas parcerias, né? Como você poderia dizer sobre isso? Evandro, acho que é por conta da nossa história. Ninguém consegue abraçar o mundo. Sim. Né? Esse crescimento nosso tem muito a ver com um espírito de equipe muito forte, nosso aqui, com entender o que o mercado precisa, mas saber que a gente precisa de outros escritórios parceiros. Que a gente não faz uma série de trabalhos que outras empresas fazem e que nós somos complementares. A demanda do cliente dizendo, tá bom, tá ótimo, vocês... até porque no início teve isso, né? A gente fez parceria com os escritórios de lá, antes de ir para lá. Mas o que os clientes diziam, não, mas a gente quer esse jeito Brasil Salomão, esse DNA. A gente quer, quando for passar a semana em Portugal, que você fique para cuidar de todos os interesses. E, fundamentalmente, o que a gente sempre fez no Brasil, por ser um escritório de 55 anos e que advoga dos mais diversos setores, a gente sempre teve essa empatia de colocar, poxa, para esse cliente é importante conhecer esse cliente. E nunca ganhamos um centavo por isso. Pelo contrário, porque o cliente ganhando, nós estamos ganhando. Nosso cliente forte, nós ficamos fortes. Como é que faríamos isso em Portugal? Isso participou também, e Fábio Fernandes, fundamental, cuidando da expansão do LEAD no Brasil, presidente do LEAD de Portugal, e numa conversa com o Fernando, porque precisava ter alguém ali local para carregar, precisamos ampliar a oferta para os nossos clientes, além da estruturação jurídica, gerar relacionamento. E aí, sabendo do trabalho extraordinário do LEAD, de networking, de gerar vínculo entre empresários, gerar negócios, foi esse movimento de levar o LEAD para Portugal. E hoje nós temos lá também como CEO, aqui de Ribeirão Preto, o José Mafra, José Camargo Mafra, então espetacular, que conduz de lá na condição de CEO. Eu sou presidente aqui, mas todo um operacional de gestão e direção lá do LEAD, além do Fernando e do Fábio Fernandes, se tornou uma plataforma. Antes disso, por que teve essa possibilidade? O World Trade Center, do World, a gente fez um evento aqui, explicando os benefícios de investir. A mesma palestra que a gente fez das missões, a gente fez no World Trade Center. O que foi legal? O Luciano Menezes, que era quem conduzia aqui em São Paulo, falou, poxa, eu vou para Portugal. E nos prestigiou de uma forma de parceiros sérios. Então, nós fomos lá como
membros fundadores do Business Club, do do World Trade Center Eu em Lisboa. acompanhei o trabalho que está sendo que feito. é uma rede gigantesca, porque onde tem um hotel tem um business club deles. Sim. E aí parceiros como a Atlantic Hub, que cuida daí, e outros parceiros. Então, para a gente de verdade dizer para o cliente, como a gente faz aqui, olha, necessidade jurídica, a gente está aqui pronto, mas a gente consegue te apresentar gente do seu setor ou outros que você precisa. Foi nessa linha, Evandro, de aumentar o leque para os clientes. A advocacia de longa data deixou de ser o corpo de bombeiros que você chama quando está pegando fogo. Né? Ela teve uma primeira evolução para se tornar um anteparo que prevenia problemas, né? E hoje ela já se coloca há algum tempo, e a gente pratica isso aqui todos os dias no escritório, como no caso aí de Portugal, um Brazilian Help Desk, né? Praticamente isso, porque Isso. até com a chave da porta, né? O piano que o Fernando teve que levar lá para o segundo andar. Carregador de piano. Carregador Mas teve um cliente, antes de você falar, ele queria construir hotel, de brasileiro, queria hotel em Portugal. Sim. Cabeça deles, Lisboa e Porto. Pedido para a gente, acha uma área, e a gente tem todo esse vínculo com parceiros imobiliários. E aí, calma, deixa a gente entender. Ele falou, não, eu quero hotel para isso. Portugal ampliou o porto de Porto, Matosinhos, que fica em Matosinhos, para, durante a pandemia, turismo parado, Portugal aumentou a estrutura. Qual foi a nossa orientação? Quer fazer hotel de 1 noite, 2 noites, em Matosinhos, ou em Oeiras, o Fernando trouxe, porque Oeiras estava se formando ali o Silício, o Vale do Silício português. Sim. Porque ele falou, Universidade Nova, vai ter uma cidade que era uma cidade dormitório, vai virar uma mega cidade. E esse, então, foi para construir, para receber a turma que vinha de navio, Sim. e ia passar 1 noite, 2 noites, em vez da ideia Quer dizer, a gente contribuiu dentro daquela nossa ideia de ser uma engrenagem do crescimento com uma decisão estratégica de alguém que estava querendo ir para Portugal investir em hotelaria e só visualizava Lisboa e Porto, que são as cidades mais chamativas do ponto de vista internacional. A gente, Evandro, só adicionando, quando a gente olha para esses parceiros, tocando na parceria estratégica com todos eles, o que a gente enxerga é que eles são também faróis para a gente. Então, quando eu vejo e lido diariamente com o Lead Portugal, com o World Trade Center, com o Atlantic Hub, só para dar um exemplo, o World Trade Center tem uma série de comitês. Tem comitês de real estate, de smart cities, de startups, de ESG. E nós participamos desses comitês com grandes empresas, com discussões relevantes, e eles acontecem todos os meses. E estar nesse meio possibilita que a gente consiga trazer os nossos clientes para estarem nesse meio também. Então, eu acho que essa é a função nossa de também abrir portas. A gente tem exercitado e os parceiros são fundamentais. Ninguém faz nada sozinho. Legal. Aqui tem Sérgio Frota, hein? Do mesmo jeito que o Gustavo Guerdioli, Sérgio Frota, que era do Business Club em São Paulo, foi a quem apresentou. Veja, de novo, essa corrente que pensa para frente, que pensa em unir forças. Então, Sérgio Frota, também fica uma gratidão aqui por trazer o Luciano para nossas vidas. Eu fico feliz de ver que estamos replicando em Portugal o Brasil Salomão que a gente sempre vivenciou, idealizou e construiu, né? Um Brasil Salomão parceiro, estratégico, empático com os problemas dos clientes, né? Daí o nosso slogan lá no site, né? Acesse o potencial da nossa empatia jurídico-empreendedora, né? Nesta visão de que um escritório de advocacia hoje é um hub de uma série de possibilidades, e não só aquela do passado que você procurava quando você tinha um problema, né? Esse é o nosso posicionamento. Gente, o tempo passa muito rápido aqui, a gente já está com um tempão aqui, eu vou partir para as considerações finais. Eu vou começar por você, Marcelo, para deixar o Fernando finalizar, né, já que o podcast é de Portugal. Queria que você deixasse aqui a sua mensagem, né, sobre a nossa odisseia internacional via Portugal. Eu diria que realmente sair da caixa, né? Eu acho que é zona de conforto zero, é uma coisa que eu aprendo com você diariamente. Você com o Rodrigo na direção, vi com meu pai e vejo o nosso time. E tudo isso começou, nós já éramos o grande escritório de Ribeirão. Sim. E o que adianta ser o grande escritório de Ribeirão no mundo globalizado? Sim, não é? Fomos crescendo, mantendo
a parte de competência, pensando no cliente, eu acho que é isso. Chegamos a Portugal e, como o Fernando falou, não para atender quem vai para Portugal, para quem precisar de qualquer coisa no mundo, via Portugal, para ter mais isso. Então, é isso, sempre pensar o que o cliente precisa e dizer que, gosto muito de dizer isso, a minha oração diária da manhã é que a gente continue sendo um lugar lindo para o nosso time trabalhar e excepcionalmente entregador para os nossos clientes dos sonhos deles, não só do trabalho, sim, dos sonhos deles. É isso. Legal. O cidadão brasileiro... Você já é cidadão português? Ainda não. Ainda não? Mas já tenho lá meu pedido de nacionalidade feito, sim, já que já vivo lá há 5 anos e sou cidadão italiano também. Cidadão italiano. Mas já parece. É cidadão europeu. Você, Fernando, o que você... Olha, vislumbra para o futuro do que você já bebeu deste presente, desse passado recente em Portugal? Eu assim, posso te dizer que a gente fez um passo enorme. Eu acho que esse passo cross-atlântico é um passo sem volta. A gente tem esse nosso filhote sendo alimentado e crescendo em Portugal. Eu tenho certeza que dali vão sair outros frutos. A gente já olha para frente, sempre olha para frente, sem descurar daquilo que está atrás, que é justamente cuidar das pessoas que nos fizeram chegar até aqui, cuidar das pessoas que estão conosco. Aqui vai um agradecimento ao time de Portugal, um agradecimento também a todos aqueles aqui do Brasil que depositaram essa confiança em mim e em nós. Obrigado. Imagina. E o que eu vejo no futuro, nós com mais escritórios em Portugal, com uma equipe cada vez mais qualificada, com o público brasileiro, o empresário brasileiro que quer internacionalizar o seu negócio, sendo atendido por intermédio dos nossos escritórios no exterior. Hoje, quando a gente se posiciona e diz para o empresário que ele pode ser atendido por nós, não só em Portugal, e aqui só para fechar com um exemplo, a gente já atuou para clientes brasileiros por via de Portugal, em questões em Malta, em questões em Londres, em questões na Holanda, então na Suíça. Então a nossa postura de ser um escritório internacional que dá suporte, obviamente, aos nossos clientes aqui, é o que vai nos levar ainda mais longe. E aqui com planos para um futuro muito próspero, já traçados, planejados, que daqui a pouco estão por aí. Bacana. Antes de encerrar, eu preciso dizer para os nossos espectadores aqui, né? A gente olha o escritório como uma empresa desde o dia que ele nasceu, mas com mais intensidade, acho que nos últimos 30, 25 anos, né? E para quem está nos ouvindo entender como as coisas estão funcionando em Portugal, ano passado foi a nossa unidade filial que teve o crescimento percentual maior de todo o escritório. Né? Não estou falando aqui de volume financeiro, porque as realidades são diferentes. O Brasil tem uma operação muito consolidada, mas percentualmente a nossa unidade Portugal foi a que mais cresceu em 2023. E aí, certamente, fruto do seu trabalho lá, do seu apoio institucional, Marcelo, e vamos seguir em frente. Vou dar um spoiler aqui, ainda falando de internacionalização. A gente precisa fazer um podcast para falar da nossa parceria com a Câmara Americana do Canadá. A Câmara de Comércio do Canadá. Eu chamei de Câmara Americana do Canadá. É verdade. Vamos trazer o pessoal aqui para a gente convidar o doutor Ronaldo para vir falar desses projetos que a gente tem. Mais um caminho ali, né? Extraordinário. Quem sabe eu não coloco aquele meu plano de ir para a América do Norte um tempo. E ainda não falei sobre outro que temos. Bom, muito obrigado para você que nos acompanhou. Foi um papo delicioso aqui sobre a nossa internacionalização, sobre a nossa aventura na Europa, já consolidada desde 2018, com muita coisa acontecendo. Nós estamos toda terça-feira com um episódio novo nas nossas redes sociais, especialmente no nosso canal do YouTube e nas plataformas de streaming, com destaque para o Spotify. Se você quiser sugerir algum tema, falar conosco, nos chame aí, ou pelas nossas redes, ou pelo podbrasil@brasilsalomão.com.br. Foi um prazer estar com você. Até o nosso próximo episódio.